Conhece tudo. Você conversa, ele lê uma vez uma matéria aqui, ele não esquece. Ele conhece São Paulo melhor que muitos paulistas que estão aqui, né? Então, viu, o Tarcísio, que ele falou, é você mesmo. E ele mesmo disse que em qualquer outro governo, jamais ele seria ministro da infraestrutura. Porque, geralmente, no passado, ele podia até ser ministro, mas tinha que abrir mão de partes do seu ministério, parte do seu ministério. Daí você fica sem dormir quando isso acontece, porque coisa errada pode acontecer. Às vezes até contra a vontade daquele chefe daquela sessão, mas acontece. Então o Tarcísio mesmo é um testemunha disso. Você começa a ver o padrão das pessoas. O Marcos Pontes jamais estaria na ciência e tecnologia. E ninguém vai duvidar da capacidade dele, formado no ITA, na Academia da Força Aérea, teve na NASA, foi no espaço. Teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura também, né? Mas o que o senhor está falando é que normalmente era uma troca, né? Colocava uma pessoa não muito técnica, técnica. Geralmente não era técnica. Mas para agradar um partido. Era indicação política. E tem o ego também de muita gente. O ego, sou ministro. Eu quero tal ministério. Sou ministro. Acontece aí. Você pode ver a Tereza Cristina na agricultura. Então, mas quando o senhor está fazendo a campanha, não vem pedido desse também? Vem, você... Eu tô contigo, mas eu quero tal ministério. Aconteceu. Tem que ter muito tato para falar não. Tá? Falamos não. Uma parte, alguns cargos de segundo, terceiro escalão, você vai também. Até porque você não tem como eu escolher todo mundo. Eu escolhi na época, foram 22 ministros, agora são 23. Tá? Os ministros, sim. A Tereza Cristina veio da indicação política da Frente Nacional da Agricultura. Eram 200 e poucos deputados da Agricultura, decidido pelo nome dela. E qual foi a vantagem da Tereza Cristina? Ela não foi indicação de partido político. O que era comum? O que sempre foi comum? O partido político atendia muito mais aquela pessoa indicada para o partido político, atendia muito mais o seu partido do que o presidente da República ou a parte interessada na sociedade. Entendi. Então, é o nosso... no grau de prioridade dele, ele queria agradar mais o partido do que o que vinha de cima. Sim. Faz sentido. E daí, muitas vezes, formava um ministério ineficiente. A indicação... por exemplo, os ministros, a grande maioria, foi indicação minha. Tá? Quando chega, por exemplo, o Salles chegou lá. Alguém mandou o Salles falar comigo, eu não conhecia o Salles. E quando ele chegou, eu tinha estudado um pouco a vida dele e gostei dele, e ele foi ser meu ministro do meio ambiente. Tá? Assim foram o próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes eu conheci um ano antes das eleições. Ele aqui estava... eu não conhecia o Paulo Guedes. Ele escrevia a cada 2 semanas uma matéria do jornal o Globo. Por 2 vezes, ele fazendo a matéria, citou meu nome. Citou como uma possibilidade, um nome novo, né? Ou alguma virtude que ele viu em mim. Até que aconteceu um encontro com ele. Ele aqui trabalhava aqui para uma candidatura do Luciano Huck. O Huck tinha a intenção de... Então era real mesmo. De vir presidente. Sim, ele não nega isso aí, não tem nada demais. E frequentava de reuniões com o Luciano Huck, até que não foi desentendimento, foi um entendimento que não ia decolar a candidatura dele. Que uma coisa é você ser presidente, a outra é como é que você vai administrar essa máquina enorme que você tem pela frente. O Brasil é um país continental. O senhor tinha ideia ou não fazia ideia? Fazia ideia, mas não tão pesada, apesar de 30 anos de vida pública, 15 de exército, eu não esperava a barra tão pesada assim. Mas eu entendi que foi uma missão de Deus aquilo lá. Até pela minha sobrevivência, por eleição. Eu estava num partido que tinha 7 segundos de televisão. O meu gasto foi 2.400.000 reais em 2018. Isso muitos deputados ganharam um pouco mais do que isso do seu partido, do fundão, para disputar a eleição agora, dentro do Estado. Vamos falar da sua eleição, depois eu quero eu cheguei, assumi, montei o ministério e toquei o barco. E como foi essa... Agora, 2019, o que acontece? Como o ministério era técnico, é o Tarcísio mesmo. Tem pouco recurso, né? O orçamento tem um limite. É como aplicar esse pouco recurso. Aplicou em gargalos, em rodovias que faltavam poucos quilômetros para ser concluídas. Eliminamos balsas, construindo pontes. Tá? Esse gargalo por quê? Por causa do teto de gasto? Não, você pode ver. Você pega uma estrada, por exemplo, BR-163. Tinha 50 quilômetros, que faltava ser completado há mais de 40 anos. E em época de chuva, um caminhão levava uma semana para vencer 50 quilômetros. Isso encarecia o frete.
tudo era prejudicado. Então ele investiu com o Exército, e em 6 meses ele asfaltou esses 50 quilômetros com o batalhão de engenharia do Exército. Então esse foi o trabalho do Tarcísio, além das concessões de aeroportos, de portos, que ele conduziu muito bem essa política, porque o Estado é muito inchado, era um cabidaço de emprego. Eu não sei quando... Dá para desinchar mais ainda? Dá. É porque imenso, né? É imenso. O que acontece? Quantos ministérios chegou a ter no Brasil? Chegou a ter 39. E agora tem quantos? Olha, o que eu digo para você? O ministério não é tão oneroso assim. Não? Não é. O que pega? Onde está esse gasto absurdo da gente? O gasto absurdo é a máquina inchada e como gerir recursos. Você pode ver, quando nós assumimos na transição, olha só, nós começamos a ver coisas de governos anteriores. E tinha ali em andamento um contrato, né, do Ministério da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, onde estava sendo dispensado 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Tá. É um absurdo. Bom, por mais respeito que você tem que ter com o índio, você não pode gastar 50 milhões de reais para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Ele mal sabe mexer com uma parte dessa. Tem índio que fala e é tão evoluído como nós, vamos assim dizer. Esse tabu de índio ficar dentro da terra dele, na oca, isso aí praticamente já acabou no Brasil. Então eram essas coisas que existiam que permitia dinheiro ir pro ralo. Indo pro ralo. Consultorias. A gente fazia consultoria para tudo, né? Para observar se em tal local você podia fazer isso ou aquilo. 5 milhões, 10 milhões de reais. E eram, muitas vezes, consultoria de fachada, dar pareceres. Então, nós botamos um ponto final nisso. Quando você falou de cultura... O que você está falando é esse tipo de coisa também, que escoa muito dinheiro. Mas é o ralo, mas é muita coisa. Contínuo. Vai em contínuo. Quando você falou para Lei Rouanet. Lei Rouanet, em média, 1,5 bilhão por ano, era uma renúncia fiscal. Sim, para a Lei Rouanet. A empresa, ela patrocina o filme ou a obra e ela deixa de pagar o imposto, é isso? Sim. Então, o que acontece? Amigos do rei tinham facilidade da Lei Rouanet. E cada pessoa física... Não é que o senhor é contra esse tipo de... Não, negativo. Porque eu posso falar por mim, aqui pelo PROAC, eu fiz 2 quadrinhos assim que só foi possível pelo... Tem gente que usou a Lei Rouanet por bem. Pro bem. Eu acho que não pode demonizar também essas leis de incentivo, né? Você pega 1,5 bilhão por ano... O lance tem que ser justo para todo mundo, ser acessível, então, né? Tinha pessoas físicas que, de acordo com a pessoa física, pegava até 10 milhões por ano. Com todo respeito, a Lei Rouanet nós entendemos que era para ajudar aquele pessoal que estava iniciando a carreira, ou já tinha começado por causa do impulso. Um nome forte. E daí a nata artística do Brasil se voltou contra mim. Mas vencemos esse assunto, tocamos o barco. Em 2019 fizemos muita coisa boa, como por exemplo a Lei da Liberdade Econômica. O que é isso aí? Muita coisa que foi desburocratizada, desregulamentada. Você não precisa de tanto carimbo, né? Tantas autorizações. Você pode ver. Você queria, por exemplo, abrir aqui um salão de beleza, uma pequena oficina, uma pequena pizzaria. Você entrava com o pedido de alvará na prefeitura, e a prefeitura levava, por vezes, meses, anos, e você ficava ali marcando o passo, né? O que nós fizemos com essa lei com essa lei de liberdade econômica? Se em 30 dias a prefeitura não te responder, você pode abrir seu negócio. Então isso potencializou aí o empreendedor, né? Buscar uma maneira de se virar, montar a tua oficina, teu salão e trabalhar. Micro e pequena empresa. Sim. Outra coisa, por exemplo, normas regulamentadoras. Eram milhares. E você podia chegar na tua empresa, o fiscal, só no banheiro tinha 40 e poucos itens para ser observado. E você tinha que cumprir aqueles itens, né? Rugosidade do papel, a altura do vaso sanitário, ventilação, largura da porta. Então, reduzimos em 90% essas normas regulamentadoras e deu um respiro para o empresariado. O empresariado tinha pavor de receber fiscal. Ele passou a ser fiscalizado por aquilo que ele tem que ser fiscalizado de verdade. Então, resolvemos bastante esse problema. O lance de vender dificuldade para... Era muito comum isso aí. Não são todos, não vamos culpar todos os fiscais, mas alguns se aproveitavam muito disso. Por exemplo, a questão do campo. O IBAMA multava demais. Tem que ter multa? Tem, mas não da forma como
E existia. Acertando com o Ricardo Salles, ele deu uma enxugada nessa legislação e você vai multar alguém que, depois de uma advertência, multa. E não como era antigamente, onde a caneta funcionava com muita frequência. Isso foi ajudando o empreendedorismo. Você vê hoje em dia, nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Quando você fala, por exemplo, em servidor público, nós praticamente não abrimos concurso ao longo desse tempo todo. Não é que nós não queremos, estamos contra os concurseiros, é que está inchada a máquina. E ela pode chegar a um ponto e ela parar de funcionar. Então abrimos concurso apenas para os essenciais, como por exemplo Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Foram mais de 100 mil cargos que deixaram, pessoas que foram para inatividade e não foram colocados alguém no teu lugar. Então foi uma maneira de você enxugar um pouco, sem qualquer prejuízo aos servidores públicos. Zero prejuízo aos servidores públicos. Tanto é que agora há pouco o Paulo Guedes, dado a isso, anunciou que o ano que vem vai ter aumento real do mínimo e o aumento real para servidor público também. Que estamos há 3 anos sem reajuste. A pandemia nos levou a isso. Tá? É uma despesa enorme que todos pagaram. Só em 2020 gastamos 720 bilhões de reais com a questão do Covid e nos endividamos e não podíamos ter mais despesa. O servidor pagou de uma certa forma, né? Com não reajuste. Agora, o pessoal seletista também não teve reajuste. Os informais perderam emprego com a política de sendo obrigados a ficar em casa, sobreviveram em parte com o auxílio emergencial de R$600 que nós demos naquela época. Bem, aqui um breve retrato. O que é uma máquina? Agora você tem que produzir coisas também. Você tem que, o Ministério, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, você tem que implementar essas políticas, que um país que é dependente de ciência e tecnologia de outro país está condenado a ficar o tempo todo na escravidão. Você pode ver só o Ministério das Minas e Energia. Como os ministérios se falam, e no passado havia competição entre eles, algumas ações, agora, por exemplo, hoje publicou uma portaria para regulamentar as eólicas offshore. O que é isso? As eólicas que serão instaladas na costa do Nordeste, né, no mar, com capacidade de se gerar energia o equivalente a 50 Itaipus. A gente está indo para um funil, não está, de energia. A gente precisa se preparar porque... A construção de hidrelétricas parou. Até Belo Monte foi um desastre. E aí, se fez a fio d'água, ela gera energia. Mas a eólica, a solar... Não está em pleno vapor. Está em pleno vapor. Vai conseguir... E o que foi feito? O estudo inicial sobre a constância de ventos, profundidade do mar, e a costa do Nordeste é um dos melhores lugares do mundo para esses cataventos. Mas a energia nuclear não tem um plano de retomar? Essa semana, já esse mês, recomeça a construção de Angra 3 no Rio de Janeiro. Estava parada há mais de 10 anos, a Angra 3 começa. Tá? Como diz a semana, regulamentou-se a questão de você construir eólicas offshore. Quem vai construir? Iniciativa privada. Vários países estão interessados, porque dali será o hidrogênio verde, né? E vai servir, quando você fala 50 vezes Itaipu é responsável por 14% da energia nossa aqui. Então, realmente, nós vamos ter energia. Seria o quê? Quantos por cento? 50 Itaipu. 14%. 50 Itaipus? Equivale a 50 Itaipu. Toda a costa do Nordeste, ela sendo plenamente ocupada com essas torres, ela pode produzir 50 vezes o equivalente a Itaipu Binação. E tem um vento constante ali. Sim. E mais, não tem vendaval, não tem tufão. Outros países existe isso aí. Então, é um local ideal. Então, o Nordeste, com isso, vai ser reindustrializado, vai ter emprego para o Nordeste, tá? E estamos em andamento. Não paramos desde o começo em buscar alternativas para o futuro. Então, plantamos coisas para o futuro. Eu não gosto de falar porque sou a promessa. Nisso, então, o seu assessor estava falando para o senhor falar algumas coisas. Isso aí não é mais promessa, é uma coisa que já começou a sair do papel. Então, é uma realidade. Como, por exemplo, essa semana, decidimos também que o lítio, até que é usado para baterias, na região mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, é rico nisso e tinha problemas, né, de conflito com outros ministérios, com as outras áreas, e o novo ministro nosso lá, o
Adolfo Saxida apaziguou tudo isso, via decreto, via medida provisória, via portaria. A região do Vale do Jequitinhonha já está pronta para receber aqui empresas para explorar lítio na região. Também para bateria. Para bateria, sim, nós importamos aí. Então a gente vai buscando autossuficiente de muita coisa. Que é a orientação que eu tenho dado. E a parte de refinaria, petróleo de autossuficiente? A refinaria. O que tem que fazer para o grande problema nosso no preço dos combustíveis, né? Nós diminuímos o preço do combustível diminuindo impostos. Não foi a Petrobras que diminuiu, foram os impostos que caíram. O senhor tem poder de fazer a Petrobras mexer nos preços? Não. Não, apesar de eu ser... Como funciona? A Petrobras não é estatal. Então. Tem capital de fora ali. Nós participamos de conselhos, etc. Lá atrás resolveu-se fazer, em 2004, fazer 3 refinarias no Brasil. Uma no Maranhão, uma em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Época do PT. Começaram a ser feitas. A gente seria autossuficiente se tivesse? Com mais 3 refinarias, poderíamos estar exportando diesel, no momento, exportando gasolina. 3 começaram a ser feitas. Sumiu com 90 bilhões de reais e temos lá o terreno abandonado. E não temos recursos no momento. A Petrobras não pretende investir nisso e nós estamos atrás da iniciativa privada. E uma refinaria demora no mínimo 5 anos para ficar pronta. E o cara faz um planejamento. Quanto eu vou gastar daqui a 5 anos? Como é que estará essa energia que vem, do petróleo, né? Como é que estará no mundo? E muita gente se preocupa com o preço lá na frente. A gente é autossuficiente na produção, sim, mas no refino é mais do que autossuficiente. Somos exportadores, né? Sim. Agora no refino pré-sal e tudo mais, dá mais do que a gente precisa. Tanto é que nós conseguimos, com o parlamento, reduzir os impostos dos combustíveis, por isso que a gasolina aqui está abaixo de R$5. Por causa do... Chegou a 8 aqui. Então caiu bastante. O etanol está na base de 3 e pouco. Mas em cima da redução de impostos. Não foi uma interferência, não foi uma canetada nossa, como foi feito no passado no governo do PT. Qual a diferença do que foi feito? Então, na canetada, se você... A canetada vai para onde? Canetada você diminui de forma artificial o preço dos combustíveis na refinaria. Foi feito no governo do PT. Dá para fazer isso? E acarreta o quê? O prejuízo se acumula.